E aí, pessoal, está começando mais um Cachaça Filosófica, o nosso 6º programa. E o tema de hoje é a questão da homofobia. Antes de tudo, eu quero mandar um abraço para o pessoal que está nos ouvindo. Quero mandar um abraço aqui para um amigo, o Vinícius Lima, né, que é ex-aluno. Um grande abraço aí para o Vinícius. E aí, Wesley, tudo beleza, cara? Pronto aí para mais um programa nosso? Como é que você está? E aí, Nicas, tudo bem? Graças aos deuses, né, do Olimpo, graças aos orixás, graças a todas essas entidades. Quero mandar um abraço para um amigo meu, por coincidência, também está cursando filosofia, que é o Odilon Rodrigues. O Odilon sempre está acompanhando aqui esse nossa cachaça filosófica e compartilha nos grupos do WhatsApp. Então, espero também que o ouvinte também faça o mesmo, aí compartilhe nos grupos, polemize também, porque esse é o papel. O assunto de hoje é a homofobia, e esse assunto, Nicasso, é um assunto de extrema importância, já que nós vivemos ainda em pleno século XXI, essa chaga chamada homofobia, esse problema que assola não somente o Brasil, mas muitos países ainda no mundo, né? Nós observamos o retorno de várias práticas, como o neonazismo, como o racismo, e a homofobia é uma dessas práticas que também está nesse rol. E hoje nós vamos dedicar o programa a falar sobre esse assunto. Então, bora lá! Wesley, eu queria apresentar para você uns dados estatísticos que eu encontrei aqui. Eu estava buscando, né, informações sobre isso. Confesso que não tenho grandes estudos em torno desse tema. E aí eu encontrei uma palestra muito boa do professor Leandro Carnal, cara. E assim, nós sabemos que é um preconceito, um problema, uma realidade brasileira, mas eu acho que não só brasileira, mas do mundo, né, a questão da homofobia. Em alguns países, inclusive é crime, como na Arábia Saudita. Então isso é uma realidade, né? E no contexto brasileiro, assim, me espanta muito, sabe, a gente encontrar dados estatísticos, como por exemplo, aqui eu encontrei, que diz que a cada 12 horas uma pessoa LGBT foi morta no Brasil em 2017. Uma outra coisa que me espanta muito, Wesley, esse dado mais ainda, é que 52%, cara, dos assassinatos de transgêneros no mundo ocorrem no Brasil, né? Então, são dados assim, preocupantes e que nos leva a refletir o quão essa realidade, esse preconceito em relação às pessoas homoafetivas. Na verdade, Nicasio, eu também tive a curiosidade de ver algumas coisas sobre os números no Brasil e no mundo, né? E eu acho que esses dados, por exemplo, ele tem alguns problemas, né? Mas antes de falar desses problemas, você falou da Arábia Saudita, mas são cerca de 70 países no mundo onde é considerada crime a questão de você ser LGBT. Imagina aí, 70 países no mundo. É claro que a maioria deles está localizada na África, né? Desses 70 países, quase 40 são colocados na África. Então, desses 70 países, para você ter uma ideia, cerca de 6 deles, a ser LGBT causa pena de morte. Sendo que 44 desses 70 países, tanto para homem quanto para mulheres, né, independentemente do seu gênero, a prática da homossexualidade é considerada crime, né? E 70 deles, é claro que só a relação entre homens é considerada crime, né? Mas 44 deles, ambas, né? No Brasil, como você frisou bem, esses dados, de 2017, comparado com 2019, esse índice cai um pouco, mas o que eu vejo é o seguinte, que esses índices, eles são subnotificações, né? Na verdade, eles não conseguem mostrar a realidade. Por quê? Porque eles não conseguem mostrar a realidade. Porque até 2019, 2018, normalmente esses crimes contra a LGBTs em gerais, eles não tinham não tinham uma especificidade, né? A pessoa cometia um crime de ódio contra a LGBT, só que
isso não era registrado, isso não estava no boletim de ocorrência. A maioria desses dados são de instituições ligadas aos direitos humanos ou ligadas aos direitos LGBTs que fazem esse levantamento. Um dos grupos mais famosos do Brasil é o Grupo Gay da Bahia, que faz esses levantamentos baseado com notícias na mídia, né, na grande mídia, nos jornais, e daí eles fazem essa explanação, fazem esse estudo. Mas em termos oficiais, isso aí são subnotificações. Possivelmente nós temos o triplo com relação a isso, né, a essas estimativas. Talvez a partir de 2020 agora, nós tenhamos mecanismos melhores para fiscalizar isso, para poder fazer uma mensuração disso. Por quê? Porque a partir do 2019, do ano passado, o Supremo Tribunal decidiu que a homofobia seria um crime realmente no Brasil. O mesmo estatuto ali, a mesma lei parecida com o racismo. Ou seja, então agora nós temos, por meio da legislação, crime especificado, coisa que não existia antes. Então, a partir desses crimes cometidos e especificados, nós vamos ter um número com mais precisão sobre a violência contra os homoafetivos no Brasil. E Wesley, eu acho que o Irã também, você fez aí um apanhado, né, em relação aos países no qual a homoafetividade é crime. Eu creio que o Irã também está nesse grupo, né? E assim, apesar disso, nós sabemos que alguns países, principalmente ali talvez na Europa, eles já começam a dar alguns passos importantes em relação à superação desse preconceito, em relação à homofobia, como é o caso da Holanda, né? A Holanda, por exemplo, foi um dos primeiros países a adotar a possibilidade do casamento, né, entre pessoas do mesmo sexo e também a adotarem filhos, né? Então, assim, isso é de extrema importância, assim, é uma visão, uma política progressista, né? Humana, acima de tudo. Agora, para o contexto brasileiro, Wesley, isso aí é uma pauta que gera muito problema, né? Em relação ao casamento e principalmente em relação à adoção de crianças. Porque existe uma noção no senso comum, que é uma visão preconceituosa, de que, por exemplo, os pais, né, por serem do mesmo sexo, de repente iria influenciar a orientação ou a decisão daquela criança, né? Ou seja, aquele contexto de ter ali a figura de um pai e de uma mãe, né, do mesmo sexo, isso ia influenciar na criança, né? O que acredito eu que não é bem assim, porque se fosse uma questão de influência, né, então as relações heterossexual deveria prevalecer e não haveria nenhum tipo de situação de pessoas que tenham interesse por pessoas do mesmo sexo. Eu creio que você retratou bem, né, o que acontece com relação ao Brasil. No Brasil, nos últimos tempos, nós estamos observando o crescimento do conservadorismo. Esse conservadorismo, ele não é nem conservadorismo, aqui eu faço a minha correção. É um sentimento reacionário, é uma posição reacionária, porque o conservador é aquele que quer conservar as instituições, né? O reacionário não, ele quer voltar ao que foi tempos atrás. E essa ideia, por exemplo, de você criar uma subespécie em torno da pessoa que tem relações sexuais com o mesmo sexo. Inclusive, depois a gente pode até resgatar essa questão dessa história, porque eu tenho mais conhecimento dessa área da história, né, do que dessa questão biológica. Mas o fato é que essas pessoas querem resgatar um período histórico ao qual já passou, ao qual ele quer desenvolver como se a homoafetividade fosse uma subespécie, uma anomalia, né? Acreditando que é mais uma questão de influência também. E de fato, como você bem citou, né, na Holanda, essa prática, esse posicionamento do povo holandês em aceitar a relação homoafetiva muito mais tranquila, permitindo que, inclusive, eles tenham possam adotar crianças.
é uma postura progressista que vem há algum tempo já acontecendo na Holanda, e que os frutos se demonstram na prática. Por quê? Porque os filhos desses casais, a maioria são héteros, né? São heterossexuais, né? Uma minoria são homoafetivos. Ou seja, a proporção de casais heterossexuais ou de casais homoafetivos, tendo filhos, tendo uma criação, criando esses filhos, e o posicionamento sexual desses filhos não muda, não há uma grande variação, mostrando que isso é mais uma falácia. Agora, o que acontece, a meu ver, Nicasso, que esse tipo de argumentação que se vê na sociedade brasileira denuncia justamente o conservadorismo que o Brasil vem passando, e culminou com a eleição do Jair Bolsonaro, né? Novamente eu errei aqui a palavra, não conservadorismo, mas reacionarismo, né? Denuncia esse momento que a sociedade brasileira vem vivenciando. E isso se dá precisamente com essa renovação desse sentimento dos evangélicos, né? Você pode ver que o discurso evangélico tomou conta da sociedade brasileira. E não é o lado bom do evangelho, né? Mas o lado mais cruel, mais perverso, mais arcaico da mensagem cristã, né? Na verdade, não mensagem cristã, mas uma mensagem pseudo-cristã. Você tocou aí num ponto, né, em relação a uma perspectiva histórica, né? A homossexualidade é uma coisa que sempre existiu, né? Isso é um fato. Você que é da história pode até reforçar esse dado, né, Wesley? Mas sempre existiu. Agora, sim, no contexto contemporâneo, eu acredito que esse tema ele ganhou muito mais visibilidade, né? Pelo fato de estarmos vivendo em um mundo globalizado e, enfim, onde a informação está ramificada por todos os lados e, acima de tudo, porque a comunidade LGBT se organizou e começou a reivindicar seus direitos, né? Vale ressaltar, por exemplo, a importância da questão da parada gay, que foi algo que começou ali em 1969, né, após uma abordagem violenta e preconceituosa da polícia, acredito que norte-americana, em um bar que praticamente só havia pessoas homossexuais, e isso acabou que promovendo esse trabalho de mobilização, e eu acredito que isso é importante, Wesley, cada vez mais para o combate do preconceito e dessa visão tradicionalista, né, dessa visão que perdura em alguns países, inclusive no nosso, que não aceita a diversidade, porque eu acho que esse tema que nós estamos colocando leva a uma reflexão sobre o porquê do ser humano ou de um grupo majoritário, né, porque sabemos que as relações heterossexuais ela é majoritária, mas por que essa questão da intolerância perante o diferente, né? Porque isso é uma coisa que, como eu falei aqui, a homossexualidade é algo que existe desde sempre, e a violência em relação aos homossexuais também vem de longa data, né? Eu acho que a nível histórico, eu acho que o único ponto, que talvez que a gente percebe uma diferença no olhar em relação a esse tema que nós estamos discutindo, talvez seja ali entre os gregos, porque era algo comum, né? Fazia parte daquela cultura entre o grego, por exemplo, um homem mais velho, ele ser uma espécie de tutor de um jovem, né? de um rapaz, né? Inclusive, ele fazia toda uma espécie de orientação para o conhecimento, para a vida e, inclusive, para a sexualidade, né? O famoso Sócrates, ele tinha uma espécie de diamante, né? Que era o Alcibíades. Então, dentro do contexto grego, o olhar em relação a isso, que era uma realidade, a homossexualidade também fazia parte do contexto grego. E não havia esse olhar preconceituoso que hoje temos. Eu acho que isso passa a surgir, talvez, da Idade Média para cá, porque aí começa também uma influência religiosa, né, em relação a isso, colocar isso como algo pecaminoso, como algo errado. Então, é interessante também se fazer esse levantamento histórico,
porque às vezes a gente conversa, né, o senso comum acha que hoje em dia nascem pessoas, né, eu também não vou entrar aqui nessa questão biológica, mas a gente escuta, né, Wesley? Eu pelo menos sou um cara que escuto muito as pessoas e tal, e o senso comum às vezes coloca esse ponto, né, hoje em dia nascem mais pessoas com tendência a se relacionar com outras pessoas do mesmo sexo. O movimento LGBT está influenciando as pessoas, está influenciando os jovens. Há quem diga até na elaboração de materiais didáticos para a criança, para poder orientar a criança para ser homossexual, homoafetivo. Então, isso é uma falácia, porque como eu coloquei aqui, né, é algo que ao longo do processo histórico isso sempre existiu. Muito bem colocado, Nicásio. O que acontece, e aqui o nosso papel é divulgar informações para que as pessoas elas tenham materiais. Aqui a gente não está trazendo nenhuma verdade, não, gente. Aqui a gente está trazendo a leitura que a gente faz, uma reflexão que a gente faz, e nós queremos que você pense também nisso, né? Que você tenha ferramentas para que você possa elaborar o seu próprio raciocínio, para que você possa fazer suas análises. Mas uma coisa é certa, gente, a história nos permite que a gente abra a nossa consciência, que a gente possa perceber que algumas coisas que a gente tem que sempre foi assim e vai ser assim. Então, como você falou bem dos gregos, da prática da relação de um homem com outro homem, na verdade era um homem com um garoto, a qual muita gente pode dizer que é pedofilia, né? Mas aí já é um outro assunto. Na verdade era uma coisa muito comum e do cotidiano na Grécia Antiga. Não só em Atenas, mas também acontecia em outras cidades ali da Grécia Antiga, na própria Esparta, em Tebas. Era uma prática comum, aonde o homem mais velho ele conduziria o jovem para um conhecimento. A paixão, digamos assim, o que dominava entre eles não era a paixão normalmente erótica, mas o que devia predominar entre eles ali era uma pedagogia. A mesma coisa se deu também no Japão. Você pega o Japão feudal, na época dos samurais, era comum o aprendiz também ter relações com o mestre samurai, para você ter uma ideia, no Japão. Em Roma Antiga, as práticas em homens entre pessoas do mesmo sexo era comum. Inclusive, eles chamavam de César o homem de todas as mulheres e a mulher de todos os homens, né? É claro que na Roma, essa ideia grega de pedagogia, ela não vigora, ela não se torna algo predominante. Era mais a questão erótica mesmo, diferentemente da Grécia. Que é o que a gente pode, inclusive para quem tem interesse em ler sobre esse assunto dos gregos e romanos, sobre essa questão da sexualidade, leia a obra História da Sexualidade do Michel Foucault, principalmente o 2º e o 3º volume, ao qual Foucault vai fazer uma análise extraordinária sobre esse assunto, né? Ali está muito mais detalhado. Aqui eu não vou falar sobre isso, que a gente demoraria muito tempo só falando sobre isso. Mas na Mesopotâmia também existiam relações ali entre homens, que também não era considerado uma coisa extraordinária. Na China, você vai para a China, você já vai para o extremo também Oriente. Na China pré-confucionista, existem várias histórias que mostram como existia uma tolerância muito grande com relação às pessoas que praticavam sexo com sexo semelhante. É só você procurar, por exemplo, o mito do Deus Coelho, ao qual esse mito do Deus Coelho é um homem que tinha se apaixonado por um homem, e ele foi assassinado, e os deuses compensaram ele para ele se tornar um deus. E esse deus passa agora a proteger as relações homoafetivas. Então você vê isso na China. Você também dá uma olhada no islamismo. Aí, viu, Nicásio? O islamismo, que hoje os países onde se encontra maior perseguição com relação aos homoafetivos são nos países islãos. Mas o islamismo na Idade Média era bastante tolerante com as pessoas que tinham esse almejo no coração. Inclusive, os homens que tinham relações com outros homens, quando morresse, existia essa lenda, uma lenda de uma tradição islâmica, que ele encontraria um garoto que o acompanharia na outra vida.
Porque no Alcorão existia a tradição que nós conhecemos hoje, o cara morre e se foi um santo, se foi um cara que se dedicou a Allah, vai encontrar as virgens dele, mas também existia uma tradição oral que dizia que aquele que preferia também um jovem mancebo, também o encontraria. A Índia, para você ter uma ideia, a homoafetividade, ela foi considerada crime até um tempo desse aí, viu? Se eu não me engano, só em 2018 é que a Suprema Corte acabou com essa questão de considerar a homofobia um crime. E se você analisa durante muito tempo a questão da Índia, você vai ver uma relativização muito grande das relações homoafetivas, inclusive nas lendas mitológicas, inclusive na história dos deuses dele, né? Uma hora eles eram homens, outra hora eles eram mulheres, inclusive um infindável gama de deuses praticando sexualidades, estátuas, entre si, né, dentro do mesmo gênero. Agora, o que acontece? O que aconteceu no mundo para que a homofobia surgisse, né, a meu ver, né? Você falou bem, você falou dessa questão religiosa que ocorre justamente na Idade Média. Mas, olha, ainda nesse período da Idade Média, quando o sentimento religioso cristão domina, não existia ainda o gay, entendeu? Não existia o gay ainda, não existia o homossexual ainda, né? O que existia eram pessoas que praticavam aquilo que eles chamavam de pecado nefando, que eles chamavam de sodomia, que era você ter relações sexuais com uma pessoa através colocando seu órgão genital no ânus da outra, né? Então eles achavam isso errado. Mas quem praticava isso não era uma outra espécie, não era uma pessoa com uma terceira sexualidade, nada disso, era só um ato, era só, vamos dizer, uma postura. Ainda não tinham inventado ainda essa questão do homossexual. Aí já começa, digamos, uma certa gama de homofobia, mas a homofobia mesmo, ela só vai se dar, a meu ver, com o surgimento da psiquiatria, digamos assim, como ciência no século XIX. Porque quando a psiquiatria realmente surge com um discurso de patologia, ela coloca entre essas patologias a questão da homoafetividade. Aí surge pela primeira vez o termo homossexualismo. E o homossexualismo está ligado a uma doença, a qual os caras fizeram N teorias para explicar. Né? Eles começaram a ver, essas pessoas praticam relações sexuais com o mesmo sexo. Isso aí não está certo, isso aí é uma perversão, isso aí está errado, vamos fazer um estudo sobre isso. Isso aí sim que surge a homofobia, essa ideia do homossexualismo. Inclusive, o Freud entrou também nessa polêmica para pensar essa questão da homoafetividade. Pô, eu achei interessante às vezes que você colocou do termo, né, homossexualismo como algo, como uma doença, né? E me lembrou, cara, um filme. Ele retrata a história de vida de um rapaz chamado Alan Turing. Acho que é mais ou menos isso a pronúncia. Ele era um matemático e ele contribuiu muito para... É o contexto Segunda Guerra Mundial, né? Ele era britânico e ele estava tentando codificar, né, a linguagem, esqueci aqui os termos técnicos, mas tentando encontrar uma codificação para poder saber as informações das operações militares nazistas, né? E o cara consegue, ele é de fundamental importância para a vitória britânica. E o cara, bicho, ele tinha afinidade, né, por pessoas do mesmo sexo. E ele foi colocado como alguém que tinha uma doença, né? E no caso, no contexto britânico, a medicação, né, o tratamento que era dado, era a questão de você fazer uso da testosterona. E o cara teve que fazer isso, que eram as opções, ele teve que optar, ou fazia esse tratamento por meio de testosterona, ou ia preso. Para você ver a visão preconceituosa da época, né? O cara que contribuiu ali na guerra e teve que lidar com essa realidade, né? Eu fico imaginando o quanto é duro e difícil você viver em uma sociedade preconceituosa e violenta em relação à orientação sexual das pessoas, né? Porque às vezes a gente fala, é comum também ouvir, né? Mais uma vez aqui colocando, a questão de que é uma opção sexual, né? É uma opção.
Eu acredito que não, né? Então, eu fico pensando assim, se fosse uma questão de opção, eu acho que ninguém queria ser homoafetivo, homossexual, né? Diante de um contexto violento, preconceituoso. Então não é uma questão de opção, acredito eu, né? Eu confesso aqui que me coloco na posição de leigo até para estar debatendo isso, mas a opinião que eu tenho é essa, né? Então, assim, é uma orientação, permeia aí também, acredito eu, questões biológicas, mas se colocar enquanto homossexual, homoafetivo, dentro de um contexto, dentro de um país extremamente preconceituoso e violento, é algo extremamente complicado, né? É isso mesmo, Cássio. É complicado demais, e você frisou bem essa questão dos tratamentos. Foram N tratamentos criados desde o século XIX para mudar essa questão da homoafetividade, né? Se usaram de todos os mecanismos para a tal cura gay. E ainda tem gente que fala hoje da dita cura gay. O que é interessante, e o Leandro Carnal já fala isso nas suas palestras, ele fala que já tentaram de tudo, né? Eletrochoque e fracassou. Tentou tratamento psiquiatra, fracassou. Tentou questão de usar hormônios, fracassou também. Tentou evangelização, fracassou também, né? Tentou, inclusive, no nazismo, os homens, além de todas essas coisas que eu já falei antes, eles tinham prostitutas, né, alemães, para fazer com que o indivíduo, digamos assim, experimentasse ali a mulher e gostasse, né, da mulher, né? Então ele era abusado sexualmente para ver se gostava, né? Ou talvez o heterossexual ou o bissexual esteja achando engraçado, né? Achando, como é massa, né? Mas para uma pessoa que não tem atração nenhuma, deve ser uma coisa terrível, e certamente foi terrível. Então, quem defende tal coisa, Nicásio, que tem convicção que essa questão da homoafetividade é algo que pode ser encarado como opção, é que não conhece realmente a natureza humana, que não conhece justamente a natureza em termos gerais, né? Porque na natureza, como você falou, você olha para a natureza, você vê cerca de 500 espécies de animais praticando atos a qual a gente pode dizer são comportamentos homossexuais. É claro, introjetando a nossa visão humana desses animais, a gente diz, até o animal não sabe se aquilo é homoafetivo, se é homossexual ou não é, né? O animal está fazendo lá a sua experiência, né? Então, existem mais de 500 animais fazendo algo que nós chamamos de comportamento homossexuais. Existe a teoria do Freud, que eu acho interessante, que a teoria do Freud fala o seguinte: o que existe na natureza humana, que o ser humano traz consigo, é a libido, né? Essa libido é uma força sexual. Essa libido é algo, para usar uma linguagem filosófica, é algo necessário. Você não tem como escapar, não tem condições de você dizer, eu não quero ter a libido, né? Então, para Freud, todo mundo traz essa libido. Agora, como essa libido vai se manifestar, aí são N variáveis que a gente pode colocar em jogo, né? São N variáveis, que aí eu estou complementando. Aí você pode colocar a variável biológico, você pode colocar a variável cultural, você pode colocar a variável família, você pode colocar a variável o prazer do próprio indivíduo. Então são N variáveis. O problema é que quando essas pessoas querem fazer análise sobre essa questão da sexualidade, elas só escolhem uma variável. E assim elas escolhem essa variável para dizer que essa é a variável em cima de todas. E pelo que eu vejo, pensando com a teoria do Freud, não é bem assim. Quando o sujeito está no mundo, inclusive o Freud fala, né, a criança vive um momento ali antes do período antes do período edipiano, né, o indivíduo ele vive digamos assim, uma polimorfia, o que o Freud chama de criança perversa e polimorfa. Em que sentido ele fala isso? Ele fala no sentido que a criança dirige a sua libido para tudo que você possa imaginar. Dirige para o seu próprio corpo, dirige para o corpo da mãe, para o corpo do pai, para os objetos. Ou seja, a criança, em primeiro sentido, em primeiro momento, nós somos perversos e polimorfos. Inclusive, quem lê os ensaios da sexualidade do Freud vai ver ele defendendo a ideia de uma bissexualidade natural no ser humano. E à medida que a criança vai crescendo, devido a N fatores, a gente vai, digamos assim, condicionando essa sexualidade. Mas
sem nenhuma grande convicção, o Freud fala sobre isso, né? Sem bater o martelo, né? O Freud, por exemplo, não acusava essa questão da homoafetividade nesse sentido, né? Por quê? Porque ele entendia que a libido era uma coisa muito dinâmica, muito variável. Então, a meu ver, é o seguinte: diante dessa complexidade que é a libido humana e sua manifestação, a coisa mais saudável que nós podemos fazer na nossa sociedade é encarar isso de uma maneira onde a diversidade é algo extremamente interessante, porque não pode ser diferente, porque é impossível ser diferente. Não é? As pessoas falam, a homoafetividade aumentou, virou moda ser LGBT. Por que as pessoas falam isso? Porque ganhou se tornou mais visível, houve uma visibilidade maior dos grupos, né? Por quê? Porque esses grupos, eles eram obrigados a ficar no armário. Eles eram obrigados a fingir uma heteronormatividade. Eles eram obrigados a casarem, a ter filhos, a seguir aquela sagrada família. Só que hoje, devido a essa crítica a esses valores hipócritas, né, da sociedade ocidental, essas pessoas começaram a sair desses armários, né? E como essas pessoas se tornaram mais visíveis, essas pessoas acham que agora virou moda. Mas a questão é que essas pessoas sempre existiram, só que agora elas finalmente conseguiram sair desse maldito armário, né? Que as pessoas eram obrigadas a estar. Eu fico aqui imaginando, né, cara, assim, um desabafo, né? O quanto a nossa sociedade está ficando extremamente violenta e preconceituosa. Eu não sei se isso é algo que já existia e no contexto atual político as pessoas começaram a ter coragem, porque não sei nem se o termo é coragem, né? Para colocar para fora suas visões anacrônicas, preconceituosas, ultrapassadas, porque eu não sei você, cara, mas é comum assim você ouvir pessoas falando, vociferando ódio em relação ao outro, aquele que tem uma orientação sexual diversa, diferente da sua. Inclusive eu já cheguei até a ouvir e a pessoa sem vergonha alguma, né, proferir uma fala de extremamente violenta, né, um crime, o que eu já cheguei a ouvir em relação a esse tipo essa forma de se relacionar, né, essa forma das pessoas se amarem, né, Wesley? Porque é uma questão humana, né, cara? Eu fico às vezes aqui, eu até falei anteriormente e fico matutando, pensando, essa questão da necessidade de algumas pessoas de querer manter um padrão, né? Você não tolerar o outro. E existe também, cara, muita hipocrisia, né, cara? Você há de concordar comigo que a nossa sociedade ela é muito hipócrita. Do ponto de vista das pessoas, eu não sou preconceituosa, mas poxa, eu não vou aceitar, de repente eu estar ali no shopping com meu filho e ver duas pessoas do mesmo sexo de mão dada se beijando. Então assim, o que é que eu vou dizer a meu filho, né? Isso vai influenciar meu filho e tal. O que só demonstra, né, o preconceito que está dentro da pessoa. Por isso que eu estou falando aqui, eu usei o termo hipocrisia, né? A própria pergunta, Wesley, que você, por exemplo, pode fazer para uma pessoa homossexual, homoafetiva, né? Mas por que você é assim, né? Em que momento isso aconteceu? Já demonstra um preconceito, porque você não fala isso com uma pessoa hétero, né? Tipo, em que momento você começou a gostar de meninas? Por que você gosta de meninas? Esse tipo de pergunta não é feita, né? Então, assim, eu só tô querendo aqui, é um desabafo mesmo, assim, porque eu vejo que estamos num contexto, numa realidade cada vez mais complicada, cada vez mais intolerante, e eu acho que o caminho humano e progressista para a nossa sociedade é colocar isso em pauta, assumir. Eu acho que já é uma grande coisa você assumir o seu preconceito, sabe? Deixar de hipocrisia e assumir o seu preconceito e começar a fazer um processo de análise mesmo, né? Mas por que
eu não consigo tolerar? Porque eu sou assim, né? Talvez a pessoa até possa descobrir coisas que nem ele mesmo imagina, né, Wesley? Porque esse tema da sexualidade, ele, como você frisou aí, ao abordar a visão freudiana, é algo que diz muito sobre o que de fato é o ser humano e o que de fato é a sociedade humana. E o tema da sexualidade, ele não é colocado assim abertamente como um tema a ser discutido. Muito pelo contrário, né? Quando se coloca isso, por exemplo, dentro de uma proposta pedagógica, escolar, meu Deus do céu, já se faz todo um alvoroço, né? Como se estivesse querendo influenciar as pessoas e coisa e tal, dentro do eixo familiar, né? A família tradicional brasileira. Esse tema também não é, sejamos sinceros aqui, né? Não é colocado, e quando é colocado é com trabalho da escola, então a escola já faz muita coisa em relação a essa questão da abordagem da sexualidade. E como eu te falei, Wesley, é um tema que precisa ser discutido ao ponto, Wesley, que ao estar fazendo uma rápida pesquisa para a nossa discussão aqui, eu ouvi, dentro dessa proposta de discussão, eu ouvi dizer, por exemplo, que hoje em dia se fala em homossexualidade, se fala em bissexualidade e se fala também em fluidez, ou seja, pessoas que em um dado momento têm um desejo com mulheres, né? A sexualidade dele é orientada para mulheres, sexo oposto, às vezes é com o mesmo sexo, né? Existem aquelas pessoas que têm um corpo biológico do gênero masculino, mas não se enxerga assim, se vê sempre como mulher, né? Que eu acho que não sei se é o transgênero, né? Então já leva a uma outra questão. Então, assim, de modo geral, o que eu estou querendo destacar, e para ser mais claro, é o quanto essa questão da sexualidade, como eu disse, faz parte da realidade humana e o quanto a gente evita essa discussão, né? Eu não entendo isso. É interessante esse desabafo, Nicásio, e eu estou junto com você, faço coro junto com você com essa indignação, com esse fato, né, da nossa sociedade ainda hoje não entender a própria natureza, a própria manifestação da natureza. As pessoas não entendem a homoafetividade, como a heteroafetividade, como a bissexualidade, como a pansexualidade, são coisas naturais, são contingências, mas que surgem em primeiro momento a partir de uma necessidade. E dentro da minha visão, aqui eu faço uma teoria junto com essas ideias do Freud, como eu disse a vocês, essas variáveis elas se dão desde tenra idade, essas variáveis, que é praticamente impossível você mudar uma pessoa para que ela se torne aquilo que a sociedade deseja. E esse processo que a sociedade quer que esse indivíduo faça, para se transformar naquilo que ela deseja, é um processo que leva muito desgaste e muito sofrimento, como o Leandro Carnal já fala muitas vezes em sua fala, né? Normalmente é um fracasso retumbante com relação a essa cura gay, e os indivíduos que estão envolvidos nesse processo há um procedimento de sofrimento muito grande. E com relação, você falou algo interessante, normalmente as pessoas fazem uma pergunta, inclusive os cientistas fazem essa pergunta, de onde vem a homoafetividade. Isso denuncia justamente que a ciência ela tem lado, né? A ciência ela não é neutra. As próprias perguntas que os cientistas fazem denunciam o seu modo de encarar e enxergar o mundo, né? A Guacira Louro Lopes, que é uma intelectual feminista brasileira, ela fala, né? A ciência, ela tem cor, né? A cor é branca. Ela tem espaço geográfico, é o norte, né? O norte geográfico, né? Sociologicamente falando. E ela também tem gênero, né? Ela é homem, né? Normalmente é masculina. E ela também tem uma orientação, uma condição sexual que é a heterossexual. Então, essa ciência, ela justamente faz essa pergunta. Mas uma outra pergunta que a ciência poderia fazer, e que alguns cientistas fazem, é de onde vem esse preconceito. Como nós podemos explicar esse sentimento
homofóbico, misógino, racista. O que nós podemos explicar o que a ciência pode se questionar para explicar esses comportamentos, né? Então são perguntas que são mais interessantes para serem feitas, né? Que essas perguntas ela tem uma retumbância maior na democracia, a qual nós pretendemos viver. Não apenas uma democracia teórica, mas uma democracia de fato, aonde é um governo da maioria, mas aonde as minorias têm que ser respeitadas para que a gente possa viver em uma sociedade onde a justiça seja de fato, não apenas uma imaginação. E tentando responder essa pergunta para não deixar no ar, numa visão histórica, nós humanos sempre tivemos grandes dificuldades em lidar com as diferenças. É claro que nós sempre tivemos dificuldades em lidar com o diferente. Os gregos chamavam aqueles que não falavam grego de bárbaros, assim como os romanos também falavam aqueles que não tinham conhecimento da cultura romana, que não dominavam os parâmetros romanos e bárbaros, né? Os hebreus também tinham um certo preconceito com relação a outra religião que não fosse a deles, né? O Ocidente, por exemplo, quando os ocidentais começaram a colonizar o mundo, seja o mundo da América, ou seja, o Oriente, existe até um historiador que fala, o Stearns, Peter Stearns, que é um historiador britânico que fala sobre as relações de gênero. O Ocidente piorou todas as relações de gênero, né? Aonde o Ocidente chegou. Porque esses locais onde gozava uma relação de gênero se desigual, não era tão desigual como o Ocidente. E com a aproximação do Ocidente, houve uma desigualdade maior nas relações de gênero, tanto na relação entre homens e mulheres entre si, como na relação dos heterossexuais com aqueles que não eram heterossexuais. Como eu já falei, o exemplo da Índia, né, onde a Índia, antes desse contato mais intenso com o Ocidente, tinha uma relativa aceitação da homoafetividade. A mesma coisa com os locais onde predominava o pensamento do muçulmano, né, dos muçulmanos. Lá existia uma relativa aceitação da homoafetividade. Os índios, por exemplo, no Brasil, quando os portugueses chegaram no Brasil, os cronistas chegaram no Brasil, muitos deles chamavam os índios de devassos. Inclusive tem até uma obra maravilhosa escrita pelo Silvério, né? Silvério, esqueci o resto do nome dele, mas o nome da obra é Devassos no Paraíso, e os cronistas chamavam os índios de devassos. Por quê? Porque os índios não tinham as mesmas amarras que o homem, o ser humano ocidental tinha. Então, de onde vem essa nossa barbárie, né? Vem de uma ocidentalização, vem de uma racionalização, que nem sempre se baseia numa racionalidade. Aí surge toda sorte de preconceito, toda sorte de injustiça, toda sorte de medo. Porque como a própria palavra diz, né, cara, homofobia, né? É o medo. O que essas pessoas estão sentindo nesse exato momento é o medo do diferente, é o medo do amor do outro, é o medo de eu ver no outro uma expressão de felicidade e olhar para mim mesmo e não encontrar absolutamente nada. Por isso que esse nome homofobia ela cai bem, porque na verdade o medo é o medo de ser feliz, que essas pessoas elas acabam exercendo o seu preconceito. E vale ressaltar também para o ouvinte que está aí, que essas manifestações homofóbicas, elas se encontram, a gente consegue ver exemplo em todos os campos que você possa imaginar. Em todas as áreas da sociedade você vai perceber isso, inclusive no esporte. No esporte, por exemplo, você encontra manifestações onde é normal o cara, ei, viado, né? O cara gritar, a torcida xingar. É como se, imagina aí, a condição sexual do outro é motivo de zombaria, de xingamento. Então isso, inclusive no esporte, é algo interessante, né? As pessoas que vivem do esporte, as pessoas que estão envolvidas nessa profissão de ser um atleta, todas elas relatam, boa parte delas relatam, quero dizer, essa questão desse preconceito. A gente pode perceber isso, que normalmente eu não conheço nenhum jogador de futebol famoso que se declare, né, homoafetivo, embora haja muita especulação, eu me lembro que houve aquela questão do Ronaldo Fenômeno sair com os travestis, né, e isso gerou uma polêmica tremenda na sociedade, uma gozação tremenda na sociedade, e é justamente por isso, né,
Em todas as sociedades existe, quer dizer, em toda parte da nossa sociedade existe esse preconceito, mas no esporte a gente percebe que parece algo grande, gigantesco. É só lembrar que essa questão do esporte, principalmente do futebol, é vinculado no imaginário popular a uma questão da masculinidade, né? Então, uma das formas de ser homem, de se mostrar que é o macho alfa, é através do esporte, no caso do Brasil, principalmente o futebol. Então, o futebol não é coisa, se assim diz o imaginário popular, o futebol não é coisa para mulher, não é coisa para baitolo, o futebol é coisa para homem. Inclusive, um grande time de futebol, o São Paulo, né, a torcida, o clube em si foi apelidado de Bambi, né, uma referência àquele desenho da Disney, onde o animal lá, que é um veado, acaba sendo uma referência para dizer que a torcida de São Paulo gosta da prática, é a favor da prática homoafetiva. Inclusive, no Brasil, houve uma campanha dos times de futebol contra essas posturas homofóbicas, e os clubes onde as torcidas entoavam cantos homofóbicos eram punidos, né? Houve essa iniciativa no Brasil. Mas, no geral, essas leis são criadas para tentar coibir aquilo que é algo habitual na sociedade. E é um trabalho que se dá a longo prazo. A gente pode pensar até nisso, viu, Nicasso? A gente pode pensar até nessa possibilidade. A gente encontrou aqui o problema, né? A homoafetividade, toda sorte de preconceito é um problema. Mas como vencer esse problema, né? Como a gente conseguir atenuar, como a gente conseguir colocar maneiras para suplantar esse mal? Porque não adianta você falar que o mal existe, é necessário pensar também em maneiras como a gente pode evitar e combater esse mal. Boa, Wesley, eu também concordo contigo, cara, com essa sua fala. Eu acho que a gente até vislumbra aqui algumas maneiras de tentar combater isso, né? Acredito eu que a educação escolar é um espaço para isso. Só que a gente está num contexto, meu caro amigo, tão complexo, tão incerto, que até isso, até você pensar numa possibilidade de superação em relação ao preconceito, em relação à homofobia, é até complicado, porque eu penso muito que o papel da escola, o papel da educação é de suma importância para a formação de pessoas mais tolerantes, mais humanas, menos preconceituosas, enfim. Mas para isso é necessário debater a questão da sexualidade na escola, é necessário debater a questão da homofobia, do racismo na escola. Mas a gente está vivendo uma situação tão difícil, e eu quero repetir isso aqui, frisar, e hoje vai ser mais um desabafo meu aqui, que até essas questões é colocado como uma espécie de orientação ideológica, sabe? A gente vai para um viés totalmente contrário, sabe? A gente vai discutir de um ponto de vista político que não tem nada a agregar para a sociedade, sabe? Pelo menos para quem deseja viver em uma sociedade pacífica, uma sociedade humana, progressista, ao meu ver, sabe, Wesley? Então, assim, eu acho de suma importância isso que você falou. Não basta somente dizer que existe o problema, porque isso já é um fato. Já temos números que sustentam a nossa fala, enfim. Então é uma realidade que está aí, mas principalmente apontar, né, como você colocou, soluções para o enfrentamento desse problema. Se do ponto de vista da educação escolar isso hoje em dia pode ser considerado como algo, pelo menos ao meu ver, né, ainda um tabu, ainda algo a ser alcançado, pelo menos ainda temos a mobilização, sabe? Ainda temos a parada gay, ainda temos atos políticos, ainda temos pessoas que estão indo às ruas, se manifestando para conseguir os seus direitos, para tentar trazer essa pauta para ser discutida. Isso que a gente está aqui promovendo aqui, eu acho que é importante também, mesmo que seja um trabalho de formiguinha, mesmo que a gente aqui esteja só colocando o nosso ponto de vista, a nossa visão das coisas,
mas sem fugir também dos fatos históricos, tentando trazer também os conceitos para a gente não ficar só numa mera filodoxia. Então eu acho que isso é importante para trabalharmos essa questão da homofobia, para superar esse tema. E eu acho bacana, cara, você falar essa questão dos esportes, porque de fato é um tabu, viu, Wesley? De fato isso é uma coisa que é comum. Inclusive, enquanto você estava falando, eu estava lembrando também da esfera da musical, né? Enquanto você falava dessa questão dos esportes, da homofobia dentro dos esportes, eu lembrei de um sujeito, acho que você, que é da minha idade, a gente vai lembrar muito bem, de um artista chamado DJ Maluco, sabe? Ele tinha uma música em que ele ficava falando direto, era o refrão da música, né? Tu é gay, tu é gay, tu é gay, tu é gay. Era o refrão da música, né? Me lembrou uma marcha de carnaval, né? Olha a cabeleira do Zezé, será que ele é? Será que ele é? Então, assim, essa questão também cultural, né? Essa questão musical, esportiva, também traz consigo uma visão pejorativa e preconceituosa, né? E a gente tem que ficar ligado nisso, né? Hoje em dia também se fala a questão do limite do humor, né? Que é uma outra questão interessante, sabe? Em que medida, sabe, certas questões relacionadas ao humor podem ser aceitável ou não, né? Será se de repente não estão com uma piada? Será se eles não estão enfatizando ou alimentando ainda mais uma visão preconceituosa da sociedade? Isso ainda é algo que mexe comigo, sabe? E vez ou outra eu pego entrevistas de humoristas como o Rafinha Bastos, como o Gregório do Porta dos Fundos, o próprio Tabet, que é do Porta dos Fundos, né? O Adnet recentemente teve uma entrevista dele muito boa no Roda Viva. Para quem está nos ouvindo, para quem chegou até esse momento do nosso podcast, eu oriento, se de repente não assistiu, vá lá, dê uma olhada. Acho muito bacana a entrevista dele, em que isso é colocado em pauta, né? Essa questão do limite do humor, né? E o Adnet, cara, pelo menos a fala dele condiz muito com a minha visão, né? A partir do momento em que aquela piada ela se torna criminosa, sabe? A partir do momento em que aquela piada visivelmente ela é preconceituosa, então esse é o limite do humor, sabe? Então é uma questão que eu quero colocar aqui para isso que a gente está tentando refletir. Muito bem, Nicolas. Você tocou em vários pontos aí que são muito pertinentes. Para a pessoa que está ligada a essa questão da análise do discurso, que está ligado também a essa questão dos estudos de pesquisa sobre comportamento humano, um dos conceitos interessantes é o conceito de representação, a qual, inclusive, dentro da história, é trabalhado muito por um cara chamado Chartier, e essa representação são práticas cotidianas ou são pensamentos cotidianos que revelam muitas coisas da quais a sociedade vive, a quais a sociedade pensa. Então, a música, a piada, então tudo são chaves que podem abrir portas de compreensão. Então, através de uma piada, você consegue perceber, e a pessoa que ri de determinada piada, ou a pessoa que não ri de determinada piada. Então, isso denuncia muito em que vibe, para usar uma palavra aí que o pessoal utiliza, né? Que nós estamos, né? Então, você também tocou em outro ponto que eu também achei interessante, foi essa questão de ligar essa luta pelos direitos dos LGBTs em gerais, né? Contra a LGBTfobia ou homofobia, a ligar uma pauta comunista. E, na verdade, não é uma pauta comunista, né? Inclusive, vários países do mundo que não tem nada a ver com comunismo tem uma legislação bem progressista com relação a isso, aceitando o casamento de pessoas do mesmo sexo, aceitando a questão da adoção de pessoas do mesmo sexo. Não tem nada a ver com comunismo. Inclusive, para quem for estudar, para quem for ler, vai encontrar em alguns regimes comunistas perseguição a pessoas do mesmo sexo, né? A pessoas homoafetivas que amam a pessoa do mesmo sexo, que têm relações sexuais, elas foram perseguidas, né? Foram perseguidas, por exemplo, em Cuba, foram perseguidas na União Soviética.
inclusive as pessoas que ainda viveram, pegaram uma parte do final ali da União Soviética, pesquisas mostram que elas têm a cabeça muito mais fechada com relação a homoafetividade do que as gerações. A própria Alemanha, por exemplo, a parte ocidental, né, que ficou dentro do viés capitalista, a parte oriental, na parte oriental, as pessoas ainda são atrasadas com relação a esse posicionamento. Então, no geral, nos regimes comunistas, inclusive a Chechênia, eu te mandei até uma matéria para olhar, a Chechênia, que fazia parte da União Soviética, há denúncias que há campos de concentrações, em plena o século XXI, campos de concentrações na Chechênia para pessoas homoafetivas. Então, não tem nada a ver essa pauta da aceitação da homoafetividade com relação à bandeira comunista. Está muito mais ligado a uma pauta liberal. E as pessoas, quando falam no liberalismo, as pessoas só pensam na questão econômica, mas não, o liberalismo, além da pauta econômica, a qual eu sou crítico, mas também tem a pauta política, a qual eu sou a favor. E uma dessas coisas que o liberalismo defende na sua pauta política, na sua pauta dos direitos e deveres, está lá a pauta dos direitos humanos. O que me surpreende mesmo é que essas pessoas que simpatizam com a economia liberal, elas não simpatizam com algumas práticas liberais dentro do direito, para você ter uma ideia. O exemplo maior, eu não sei nem se o nosso presidente sabe o que é isso, mas o Bolsonaro talvez fosse um exemplo maior disso, né? Que o Bolsonaro passou a vida toda demonstrando o seu racismo, a sua misoginia, inclusive assumindo, quem quiser resgata aí no YouTube, ele dizendo, eu sou homofóbico sim, tenho o direito de ser homofóbico, e usa até o poder da questão de ser um deputado e não poder ser processado por causa disso, usa como que é chamada imunidade parlamentar. Ele usa desse poder de imunidade para falar as besteiras dele. Então, dentro da política, o cara é contra o liberalismo, mas com relação à economia, né, quando ele coloca ali o Guedes, ele sinaliza que dentro da pauta econômica é justamente liberal. E o movimento que se cresce hoje no Brasil é justamente isso, um liberalismo voltado para uma prática social, sendo negado, e o liberalismo econômico abraçado, né? Então, essas contradições que o Brasil vive. Meu caro Wesley, eu quero usar aqui uma frase, um termo seu, né? O Brasil é um poço de contradição. Bem, cara, é isso. Mais alguma coisa? Não, no mais é isso mesmo, cara. No mais, vou agradecer logo o pessoal aqui, né? Agradecer quem nos ouviu até agora. Foi um programa meio sério, porque o assunto é sério, o assunto envolve mortes, né? Envolve preconceito, a gente não consegue fazer mais leve, né? A gente não consegue se divertir dentro de um quadro tão tenebroso como esse. Muito bem, Wesley, é isso mesmo, cara. Espero que a gente tenha contribuído de alguma forma para quem nos ouviu até aqui. E um grande abraço, e um abraço para você, meu chapa. Abraço para você, e vamos deixar de se preocupar com o cu dos outros, né, cara?